Rodrigues. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Toxicidade Aguda de Bisfenol A, o BPA, em espécies aquáticas. O BPA ele é um dos produtos químicos industriais mais usados em todo o mundo e tem sido aplicado como matéria-prima para a produção de diversos tipos de plástico. A principal fonte de risco ambiental é a entrada de BPA em ecossistemas aquáticos, que pode ocorrer de diferentes formas, como por exemplo, no caso dessa imagem, o aporte de esgoto não tratado nesses corpos d'água. Esse composto químico ele pode levar a toxicidade para organismos aquáticos de diferentes níveis tróficos, podendo também afetar a saúde humana, como por exemplo o desenvolvimento de puberdade precoce e a diminuição da fertilidade. Com isso, esse estudo ele teve como objetivo determinar a toxicidade aguda do BPA para 4 espécies aquáticas de diferentes níveis tróficos, que são a Tetracelmis microalga, a Artemia salina, um invertebrado herbívoro, o Heliobia australis, um invertebrado depositívoro, e o Poecilia vivípara, um peixe onívoro. Bom, a microalga Tetracelmis e o crustáceo Artemia salina, eles foram aclimatados em condições controladas de temperatura e salinidade, 24 graus e 34 respectivamente. Os ensaios eles foram realizados com 1,5 vezes 10 a quinta células de microalgas por réplica em tubos de ensaio, e as incubações de 10 artêmias elas foram realizadas em placas de Becker. Os organismos eles foram expostos a 8 concentrações de BPA diluído em água do mar filtrada, e os controles negativos somente em água do mar filtrada. O peixe e o gastrópode eles foram coletados da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e foi utilizado um peixe por réplica que foi incubado em aquário de vidro, e 10 gastrópodes foram incubados em placas de Petri. Eles foram expostos a 8 concentrações de BPA diluído em água salobra filtrada, com uma salinidade de 18 e temperatura 20 graus Celsius. E os controles negativos somente em água salobra filtrada. Para todos os ensaios foram utilizados 3 réplicas para cada concentração de BPA e 3 réplicas para controle negativo. A toxicidade aguda do BPA foi avaliada após 24, 48, 72 e 96 horas de exposição. No caso da microalga, foi avaliado o crescimento de células e os demais grupos, a proporção de sobrevivência. A ANOVA ela foi realizada para avaliar a influência das concentrações de BPA sobre a densidade de microalga ou a proporção de sobrevivência no caso dos outros organismos, durante todo o experimento, ou seja, pelos 4 tempos de exposição. O LC50 ele foi determinado para 96 horas de exposição, usando a densidade de algas e os dados de sobrevivência. No caso da Tetracelmis, o que foi observado foi taxas de crescimento negativas ao longo do tempo e uma maior inibição de crescimento induzida após 24 horas de exposição. Para a Artemia salina, houve um aumento da toxicidade com o tempo de exposição e o aumento da mortalidade nas concentrações mais altas. No caso do Heliobia australis, não houve mortalidade nas concentrações mais baixas, porém na concentração de 7,17 mg por litro, houve 30% de mortalidade em todos os tempos de exposição. E nas concentrações entre 2 e 8 mg por litro, houve um aumento da mortalidade com o tempo de exposição. O peixe demonstrou maior sensibilidade, ou seja, houve mortalidade em concentrações superiores a 2 mg por litro e 100% de mortalidade em concentrações mais altas. Além disso, também foi observado sinais de intoxicação, como o movimento rápido das brânquias, natação irregular. O que pode se concluir com esse estudo é que a microalga apresentou a maior tolerância ao BPA e a sensibilidade das espécies aumentou do organismo zooplânctônico, seguido do gastrópode, para o peixe. E também pode-se obter, através desse estudo, a conclusão de que os efeitos adversos subletais do BPA eles podem afetar o funcionamento ecológico como um todo dos ecossistemas aquáticos costeiros tropicais. Obrigada.